senhor tá sem áudio, tá cortado. Boa noite, boa noite. Chegaram na hora. Bom, Opa, tudo bem com vocês? comigo tá tudo bem. Deixa eu só terminar de organizar umas coisas aqui e já ligo a câmera. Evelyn, tudo bem, Evelyn? Boa noite, professor, tudo certo? Então tá bom, tá bom. Chegamos na hora, hein? Já são 9 horas em ponto aqui para mim. 21 horas, na verdade, né? Então eu já vou dar início, então, à nossa aula, porque já comecei a gravar, né? E hoje é dia 27, então, de setembro, né? 21h01 agora. E, como de praxe, eu vou fazer uma pequena recapitulação, né, daquilo que nós já havíamos conversado com vocês nas aulas anteriores, né? Para a gente fazer uma pequena revisãozinha. Mas depois a gente dá sequência, né? Assim que o pessoal vai chegando, eles vão se inteirando do assunto também, né? E assim a gente vai dar sequência depois na nossa matéria, na aula de hoje, ok? Na aula passada, só para a gente poder recapitular, eu havia conversado com vocês a respeito daqueles elementos formadores do direito, né? Que consiste justamente a formação base, né? Dentro da própria ciência jurídica. E um desses primeiros elementos que eu já trabalhei com vocês na aula passada, né? Dizendo que o direito, na verdade, ele é fruto das ações dos indivíduos, de modo geral. Então, nada mais justo que o próprio que o própria elementos, né, que constitui essa ciência, né, seja o próprio sujeito, o próprio indivíduo em si. Então, nesse sentido, o Valdemir está pedindo para entrar aqui, só um pouquinho. Esperei aqui agora para ele. Boa noite, Valdemir, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tá bom. Então, estava falando que a gente está fazendo uma recapitulação e que justamente, né, o sujeito, né, o primeiro elemento formador da ciência, né, e ele divide-se em dois indivíduos, né, da pessoa natural, que é a pessoa física, nós, e o próprio a pessoa jurídica, né, que a gente vai também ter uma ênfase bastante grande na unidade 3, quando a gente vai tratar justamente dessa parte dentro da nossa disciplina jurídica. Só sabendo que elas são pessoas, né, essa pessoa jurídica, né, constituída tanto de pessoas naturais como também de patrimônios, que visam determinada finalidade, e uma vez reconhecida por lei, ela se torna um sujeito com direitos e obrigações. Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, eles podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato. O que significa isso? Eles podem, né, ser aqueles que promovem o ato jurídico em si, e esse é o sujeito ativo, né? Já aqueles que vão sofrer esse ato em si seria o sujeito passivo, tá certo? Então eles podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo, referente às formas de atuação de cada um deles nesse sentido. Falamos também a questão do objeto, que é um segundo elemento, né? Onde o indivíduo impõe uma determinada condição ou vontade sobre um determinado bem, e esse bem pode ser tanto um bem corpóreo quanto um bem incorpóreo. Né? O bem corpóreo nós vimos que são aqueles bens, né, que impõem o quê? Uma determinação física, ou seja, tem materialidade, né, um bem tangível. Então, um carro, uma casa, uma mesa, cadeira, né, uma porta, né, parede. Então, tudo isso, né, o indivíduo pode impor sua imposição sobre esse bem. Então, né, a posse, a propriedade, o usufruto, tudo isso faz formas de considerações referente à imposição de uma vontade sobre esse bem. E o indivíduo existe como bem corpóreo. Já os bens incorpóreos, né, também considerados como bens imateriais, são aqueles bens intangíveis, ou seja, mesmo que não tenha aspecto físico, mas eles apresentam o quê? Valores. No caso, um valor jurídico, né? Uma ação, uma marca, uma patente, né, que o indivíduo também pode ter suas devidas aquisições referente a isso, né? E voltando ao próprio indivíduo em si, em termos de direito de imagem, direito ao nome, essas questões todas, tá? Caso alguém viole qualquer situação que promove, né, uma denigre ou viole qualquer direito, né, voltado a essas
essas condições, né, o indivíduo poderá responder tanto com dano material como dano moral referente à violação, referente a esse patrimônio que a pessoa possui nesse sentido, tá certo? E por último, né, dentro dessa questão dessa formação desses elementos ainda, existem as relações jurídicas, né? As relações que envolvem o sujeito com outro sujeito, né? E relação, né, do sujeito sobre o objeto, na questão da posse da propriedade que eu acabei de citar para vocês aqui, né? Então, uma relação de compra e venda, né? Por exemplo, o indivíduo pode ter aquisição de determinado patrimônio, é uma forma de relação jurídica, né? Que envolve o sujeito sobre os objetos, inclusive até em relação ao sujeito também. Na questão, né, matrimonial, então a relação jurídica envolve pessoas, né? Então, também uma outra forma de analisar esse tipo de situação. Seja bem-vindo, Wesley. Boa noite. Então, esses são os elementos formadores dessa ciência, chamado elementos do direito. Nada mais são os sujeitos, os objetos e relações jurídicas, ok? Então, isso foi trabalhado com vocês na aula passada também. E falamos também na aula passada na questão voltada às fontes jurídicas, né, as fontes do direito em si, que eu falei para vocês que o direito ele tem como propósito, né, dentro das suas várias vertentes, tentar o quê? Apresentar soluções para os conflitos de interesse, né? Apresentar justamente algumas resoluções referente às mais inúmeras formas de relações que podem existir entre as pessoas, de modo geral. Mas onde buscar justamente essa condição? Ah, você de ver, Wesley, você aparecendo aí. Né? Seja bem-vindo, então. E onde buscar justamente essas informações? É justamente nessas fontes jurídicas ou fontes do direito, né? Então, as fontes têm essa propriedade justamente de tentar apresentar soluções para os conflitos que podem existir entre as pessoas, entre nós nesse caso. E essas fontes dividem-se em dois grupos, né? Pode ser as chamadas fontes primárias, né, fontes diretas ou imediatas, e as fontes secundárias, ou indiretas ou imediatas nesse sentido. Por que fontes primárias ou imediatas ou diretas? Porque elas são aquelas fontes que, uma vez que elas são criadas, elas impõem a sua vontade. Então, elas têm força própria nesse sentido. Destacamos duas delas, no caso, são as leis e os costumes, né? Leis, nós vamos trabalhar com vocês um pouco mais à frente, depois, tá? São aquelas formas, né, de regra de conduta, né, criado pelo próprio poder público em si, né, pelo Estado em si, né, que criam um elemento coercitivo, né, caso não cumprindo, né, a pessoa vai sofrer a devida punição referente ao não cumprimento dela, tá? Então, existe toda uma consideração referente à norma, né, dentro da uma regra de conduta nesse sentido. Então, uma base, né, para tentar justamente apresentar uma solução para qualquer conflito seria a própria lei, seria a própria norma nesse sentido. Então, ela é base para toda e qualquer resolução de conflitos existente. Mas ela não abrange a tudo, ou muitas vezes ela, né, ainda não foi apresentada dentro do nosso ordenamento para poder justamente apresentar essa solução. E onde buscar tais instrumentos ainda para poder justamente solucionar tais conflitos? Podemos recorrer também ao quê? Aos costumes. Vimos que o costume nada mais são que o quê? Essas práticas reiteradas, né, habituais, constantes, né, que todos nós aceitamos de uma forma até bastante espontânea, né, que acaba se tornando até obrigatória entre nós, e que, né, de um caráter bastante universal, vamos dizer assim, bastante amplo nesse sentido, né, acaba também consolidando uma prática, né, que visa justamente o que? Solucionar esses conflitos de interesses, né? Então, os costumes também fazem parte justamente desse primeiro agrupamento que eu falei para vocês. Um exemplo que eu citei na aula passada é a questão do cheque pré-datado, né? Em que dentro da viabilidade da norma, o cheque é um modo de pagamento à vista, mas dentro da conceituação social, né, através dos costumes, todos nós aceitamos a figura do cheque pré-datado através dessa ordem costumeira em si. Agora, quando não é justamente, né, viabilizado condições dentro dessa fonte primária,
através das leis e dos costumes, nós temos que nos recorrer às fontes secundárias. Então, elas têm uma relação de dependência em relação às anteriores nesse sentido. Então, elas não têm uma imposição de imediato de força, né? Em si, uma situação um pouco mais secundária. Destacamos na questão da doutrina e da jurisprudência, que fazem parte justamente desse grupo aí, né? Que nós já falamos na aula passada. A doutrina nada mais é que o estudo realizado, né, por cientistas e estudiosos do direito em si, né, em que eles vão aplicar, né, todo o seu conhecimento, todos os seus conceitos, reflexões teóricas, ideias, né, referente a um assunto no qual ele se aprofundou, né, para tentar justamente apresentar um resultado, né, que vai justamente dar um embasamento, uma fundamentação para justamente apaziguar o problema que ali se encontra nesse sentido. Então, ela serve como uma fonte secundária para poder resolver esses conflitos de interesse nesse sentido. E, por fim, nós destacamos também a jurisprudência, né? Então, a jurisprudência nada mais é, Marlon, isso é bom. Apareceu também, isso é bom. Tava só arrumando as coisinhas aqui. Mas tá bom. Muito obrigado também, então. Aí, Valdemir, isso aí. Eu acredito que a única mulher aqui que está entre nós aqui não vai aparecer também, mas eu duvido que ela não até daqui a pouco. Isso aí, Valdemir. E você da viola atrás ainda. Tá vendo? É só cutucar que aparece. Agora vai. Agora vai. Então tá bom. Sem condições. Olha, a Poliana também agora está pedindo a permissão. Agora eu quero ver a Poliana aparecer aqui entre nós aqui ao vivo e a cores também, do jeito que está aqui, todos nós agora aqui, né? Poliana, seja bem-vinda. Poliana? Poliana? Ela está tão envergonhada que a nem falar ela está falando, para vocês terem uma ideia. Né? Tá vendo ali, né? Hein, Poliana? Olha, você vê que está todo mundo aqui presente, ao vivo e a cores, hein? Quero ver você também na mesma sintonia com a gente aqui. Tá? Então não adianta só vir só com alma, tem que vir fisicamente também. Tá? Então, só para concluir essa questão dessa revisão, tá, pessoal? Então, a jurisprudência, né, essa interpretação da lei dada pelos tribunais, né, que eu já falei para vocês, em forma de acordo, ou seja, de sentenças, que uma vez sendo aplicada a outros casos, né, semelhantes de forma reiterada, ou seja, repetidamente, tá, acaba se tornando justamente essa jurisprudência, ou seja, uma forma também, né, de base para poder justamente solucionar esses conflitos de interesse que às vezes aparecem para o direito, né, tenta justamente solucionar e tentar alcançar um certo êxito nesse sentido. Se vai ser boa noite, boa noite, Poliana. Eu queria ser falando aqui com a gente aqui e aparecendo também. Tá? Professor. Fala, Marlon. Eu tenho uma dúvida. A nossa avaliação não era agora, por agora? Seria, né? Mas eu quero concluir primeiro essa unidade ainda. Tá? Eu creio que até a semana que vem a gente conclui essa unidade. Aí sim a gente marca a avaliação. Tá? Então, não precisa ter pressa não, porque eu achei que eu perdi. Não. A gente... Não, eu até aviso com antecedência. Até semana que vem eu já aviso para vocês quando é que vai ser essa avaliação. Tá? E como você já sabe também, a gente vai vai ser na partir da semana que vem, na verdade. Tá? Então, ao término do nosso assunto, né, dentro dessa unidade, ao a gente terminar a questão das leis, tá? A gente faz a avaliação de vocês. Então, eu creio que até a semana que vem, antes que a gente finalize justamente essa unidade, e a gente já marca, então, a primeira avaliação de vocês, que vai decorrer a partir da nossa aula, né? Então, a gente vai concluir nossa aula aqui daqui, sei lá, para as 10 horas, né? 22 horas, na verdade. Né? 22 e pouquinho, se for o caso. Da semana que vem. E aí, vocês têm, além à noite, caso vocês queiram, mas não é necessário,
vocês vão ter a noite da segunda e vai ter terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo para resolver essa avaliação de vocês, né? Como já foi falado também. E aí vocês terão além desses dias todos para tentar resolver essa questão, que é uma prova objetiva, bem tranquilo, 10 questões apenas, e que vocês terão 4 tentativas, né, para poder justamente finalizar essa avaliação, tá? E sendo que vai ficar a nota da melhor tentativa nesse sentido também. Então, vocês têm bastante condições, né, vamos dizer assim, além de resolver. Tem os recursos, né, professor? E tem instrumento bastante para resolver essa questão aí. Tá joia? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, não se percam na questão da data aí, não, que foi mencionado lá, mas não quer dizer que tem que seguir tão à risca nesse sentido, não. Tá? Mas não pode perder. Né? Mas mesmo assim vai ser lançado também no CICA, tudo certinho nesse sentido, para vocês poderem desenvolver essa avaliação. Tá joia? Show de bola. Bom, em relação a essa revisãozinha aí, que nós já falamos com vocês, ficou alguma dúvida que vocês queiram questionar? Vocês têm alguma situação que querem ponderar aí, alguma coisa, não? Tudo de boa? Maravilha, então, podemos dar sequência, então, na matéria? Sim? Beleza. Eu vou falar hoje um pouquinho da questão da classificação, tá, gente? Dessa ciência jurídica, também conhecida como ramos do direito, tá? Então, essa é uma classificação, essa ramificação é uma classificação dentro do direito positivo, ou seja, então, é uma classificação de ordem normativa, uma classificação de normas. Nós falamos que o direito positivo é o direito como normas, ok? Então, é uma classificação de ordem normativa. Então, existem várias formas, né, de normas que fazem parte justamente dessa classificação. Existem aquelas que estão elencadas, né, fora do nosso território, então são normas externas, tá? Conhecido como direito internacional. Existem aquelas normas elencadas internamente, dentro do nosso território, então conhecido como normas nacionais, ou direito nacional. Tá? Então, normas de caráter externo, direito internacional. E caráter interno, normas nacionais, direito nacional. No direito internacional, tá, nós destacamos também 2 grupos entre elas. Tá? O direito internacional público e o direito internacional privado. Bom, o que caracteriza cada uma delas, tá? Para a gente poder entender um pouquinho. O direito internacional público, como norma externa, são aquelas normas que tratam justamente o quê? Da relação do indivíduo, né, com o Estado. Por exemplo, uma relação, né, de extradição. O cara comete alguma irregularidade em determinado país, por exemplo, tá? E de repente ele pode, lógico, ele pode cumprir uma punição lá naquele país em si, mas ele também pode ser o quê? Ser deportado, ser extraditado, ou seja, ser expulso daquele país. Quem regulamenta esse tipo de situação é o direito internacional público, ok? Então, a relação do indivíduo com o Estado. Por exemplo, um político comete alguma irregularidade aqui no seu país de origem, né? E, de repente, né, ele não se vê mais em condições de permanecer em seu país de origem. Ele pede o quê? A sua permanência, né, a sua condição, né, de vivência em outro país. Ele vai pedir, por exemplo, um asilo político. Quem solicita, né, quem faz, na verdade, a regulamentação desse tipo de solicitação é o direito internacional público. A questão de diplomacia entre os países, de modo geral, né, as relações diplomáticas entre os países. Por exemplo, na questão voltada a reconhecimento dos seus estados e governos, tá? A questão territorial, a questão de limites que envolve, né, os territórios, o espaço aéreo, os limites marítimos, essa forma de regulamentação, quem faz é o direito internacional público, tá? Então, são algumas características que envolvem justamente esse tipo de norma. A questões diplomáticas, né, as embaixadas, por exemplo,
A regulamentação quem determina é o direito internacional público. Eu falei agora para uma questão territorial. Alguns anos atrás, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, lá na década de 80, se não me engano, tá? Do século passado, alguns países, né, tiveram o privilégio de poder fazer o quê? A sua extensão territorial lá no continente antártico, lá na Antártica. Então, aqueles países que preenchessem determinados requisitos, né, sobre um determinado período também, tinha um tempo, né, para isso também, né, para poder fazer o quê? A devida ocupação, né, daquele continente de acordo com as regras que foram ditadas pelo direito internacional público. Quais são essas regras? Só para citar algum. Por exemplo, lá não poderia utilizar aquele continente para fim de exploração comercial, por exemplo. É só para fins de pesquisa, né? Para fins sei lá, né? Questões ambientais, algo assim do gênero, tá? Então, você poderia montar uma base dentro daquele continente antártico, delimitando seu território lá naquele continente, preenchendo justamente os requisitos que foram elaborados por quem? Pelo direito internacional público. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma extensão territorial lá no continente antártico. Por quê? Porque naquele período, né, preencheu todos os requisitos necessários para poder justamente o quê? Poder fazer uma extensão territorial lá naquele continente. Quem determinou a regulamentação desses requisitos foi justamente essa norma de direito internacional público. Então, são algumas situações, né, que foram justamente elaboradas por essa legislação em si. Né? Pode falar, Marco. Professor, aquele tribunal de Haia, ele encaixa nesses termos? Justamente está nessa situação. Os órgãos internacionais, como a ONU, o EA, a OTAN, é tudo regulamentado pelo direito internacional público. Né? Então, o Tribunal de Haia faz parte justamente desse contexto também. Então, tudo isso, quem regulamenta é essa norma considerada como direito internacional público. Entenderam, então? Então, é uma das características que envolve justamente esse tipo de normativa. Ok? Em relação ao direito internacional privado agora, tá? Direito internacional privado. O que caracteriza esse tipo de situação? Bom, nesse caso, existem aquelas características que envolvem o interesse de alguns particulares em mais de um país, por exemplo. Questão voltada ao comércio externo, comércio exterior, né? As questões voltadas às multinacionais. Então, a forma de regulamentação, né, que se tem referente à sua expansão territorial em outro país, em termos em termos financeiros, comerciais, etc., etc., quem faz a regulamentação é o direito internacional privado. Vou citar uma situação que envolve esse tipo de norma. Alguns anos atrás, houve um conflito de caráter externo, né, comercial, inclusive, tá, que envolvia duas grandes multinacionais nesse sentido, que envolvia na comercialização de jatos, né, aeronaves, aviões, essas coisas. Uma canadense, tá, conhecida como Bombardier, a empresa canadense Bombardier, e outra, inclusive, é a nossa, Embraer. Tá? O que aconteceu? A Embraer entrou com um pedido na Corte Internacional, tá, solicitando que, né, a Bombardier estava cometendo um ilícito comercial, né, de concorrência desleal. Como assim? Foi comprovado pela Embraer que, né, a Bombardier estava recebendo subsídios do governo canadense na comercialização e na produção de seus jatos. Tá? Ou seja, o custo de produção, uma vez financiado pelo governo canadense, estava ficando abaixo, né, do ideal, do que é permitido em si. Tá? Uma vez que esse custo de produção estava aquém, né, da realidade das coisas, o que ele fazia? Ao repassar, né, ao comércio, né, a fazer a comercialização desses jatos, o preço era menor. Então, isso foi caracterizado o quê? A questão da concorrência desleal. Vocês estão entendendo? E isso é proibitivo dentro desse tipo de legislação, desse tipo de ato comercial em si, no comércio externo. E o que foi determinado? Então, a Corte Internacional, né, determinou que, caso a Bombardier não se adequasse aos critérios determinados pela legislação externa, né, na forma de
de comercialização, do qual era determinada a todo e qualquer, né, tipo de empresa que quisesse fazer esse tipo de transação no âmbito externo, ela poderia ficar o quê? Proibida de fazer justamente a comercialização dos seus jatos. Então, ela teve que se adequar. Caso contrário, ia ficar impedida de fazer qualquer forma de comércio nesse sentido. A regulamentação, quem fez? Direito internacional privado. Então, é um exemplo que estou colocando aqui para vocês entenderem esse mecanismo dessa norma também. Existe uma outra situação que envolve esse tipo de norma, que envolve um princípio, tá? Chama-se princípio de conflito de leis no espaço. É uma determinação de um princípio que faz parte justamente do contexto dessa norma também. O que regulamenta esse tipo de princípio chamado conflito de leis no espaço? Tá? Só para vocês entenderem. Vamos supor que vamos pegar uma multinacional, tá? Como exemplo. Tá? Imagina o seguinte, a Volkswagen, né? A Volkswagen é uma multinacional cuja sede dela, cuja sua matriz, fica onde? Só para vocês interarem comigo aqui agora. Onde fica a matriz da Volkswagen? Na Alemanha. Na Alemanha, beleza. Ao, né, ser construído na Alemanha, que norma que deve seguir a Volkswagen? O que vocês acham? De todos os comércios? Não, aí está o negócio. Uma vez que ela está, a sua sede na Alemanha, ela foi construída na Alemanha, que lei que ela deve obedecer? A norma interna do próprio país, professor? Então, em que lei, então? Particular, privada, pública? A lei... Vamos lá. A Uma lei. vez que ela está construída na Alemanha, ela foi criada lá, tá? Que lei que ela tem que obedecer? A lei privada internacional? A lei o quê? Por essa multinacional, ela não tem que se adequar em todas as leis? Sim, então, vamos partir dessa situação. Uma vez que ela está construída na Alemanha, foi criada na Alemanha, a sua matriz está na Alemanha, que lei que ela tem que obedecer? A alemã? A lei alemã. A lei alemã. Por quê? Porque fica lá, matriz, então? Porque a lei alemã, dentro do seu território, ela se torna o quê? Soberana. Porque ela foi reconhecida internacionalmente, né? Tem que ser respeitada. Então, cada legislação dentro do seu território, uma vez reconhecida pela comunidade internacional, ela se torna o quê? Soberana. Tá certo? Isso envolve o direito internacional público agora, tá? Então, o território delimita justamente o quê? A legislação que pertence àquele território. Uma vez criado na Alemanha, tá? Dentro daquele território, a lei alemã é soberana. Perfeito? Isso vale para qualquer país. É tipo o esquema dos bancos suíços, então. É mais ou menos nesse sentido, tá? Mas vamos pegar nesse detalhe. Todo mundo entendeu? Sim. Maravilha? Mas eu falei o seguinte, a Volkswagen ela é uma multinacional. Então, ela tem interesse em expandir o quê? Suas filiais pelo mundo afora, certo? Então, vamos supor que ela tem interesse, que, como tem, expandiu a sua filial aqui no nosso território, no nosso país, certo? Ao adentrar aqui no Brasil, que lei que ela deve obedecer? A do Brasil. Por quê? Porque é onde ela está sediada. Sediada, e porque uma vez que o nosso país, né, dentro do nosso território, a nossa lei se torna soberana e reconhecida por demais países pelo mundo afora, tá certo? Tem que ser respeitado, certo? Então, na Alemanha é uma lei e lá né, tem que ser respeitado. No nosso país aqui é uma outra lei, tem que ser respeitado. Como nos Estados Unidos é outra lei, sei lá, em qualquer outro país, uma vez reconhecido pela comunidade internacional, tem sua soberania dentro do seu o quê? Território. Tem que ser respeitado. Certo? Então ela vem para o Brasil aqui, tem que cumprir as leis brasileiras dentro do nosso território. Só que aí pode haver um probleminha. Tá? Que tipo de probleminha nesse sentido? Bom, como eu falei para vocês, lá na Alemanha, de repente, existe alguma especialidade dentro
legislação alemã que às vezes contradiz a nossa lei brasileira aqui. Pode haver algum conflito. É aí que eu quero chegar, na questão do conflito de leis no espaço, no território, certo? Então, a lei alemã age de uma certa forma sobre determinado assunto, a lei brasileira age de outra forma totalmente diferente, de repente, da lei alemã sobre determinado assunto. Eu não conheço a lei alemã, tá? Então eu vou colocar uma situação hipotética aqui, como estamos colocando aqui, né? Só estamos colocando uma situação para poder entender um pouquinho essa questão desse princípio aí. Então, vamos supor uma questão de ordem trabalhista, tá? Então, a empresa alemã contratou um determinado técnico para uma determinada área específica, porque ele tem o conhecimento técnico, científico, tecnológico, sei lá o quê, tá? Mas só foi contratado na Alemanha, pela lei alemã. Só que o cara vai ter que desenvolver o conhecimento dele aqui no Brasil, tá? E aí que está o problema. E, de repente, a lei brasileira não abrange o que foi colocado lá na lei alemã, né, pela contratação desse técnico em si, desse gerente, sei lá quem for, tá? Essa pessoa que é funcionário da empresa em si. E aí pode existir o quê? Choque entre essas duas legislações. Vocês estão entendendo? Então pode haver justamente um conflito, né, de leis no território. Mas, oi, Poliana! Seja bem-vinda! Oi, Tudo bem? obrigada. Tudo bem. Então tá bom, tá? Você está acompanhando, né, o raciocínio que eu estou fazendo aqui, né? Tô acompanhando, só não apareci porque eu tava comendo mesmo. Ah, então tá bom. Eu não jantei ainda, né? Não, eu tô fazendo já tem 2 horas atrás. Eu estava na aula anterior, já emendei com vocês aqui. Nossa. Bem diretão. Mas vamos lá. Então pode existir justamente o quê? Esse problema, tá? De conflito de leis no espaço nesse sentido. Só que no âmbito privado, a lei é um pouco mais flexível, né? Não existe tanta rigorosidade nessas questões. Então, nesse sentido, pode haver alguma forma de regulamentação para poder fazer justamente o quê? Um ajuste entre essas duas o quê? Legislações. Não quer dizer que a lei brasileira vai perder a sua soberania. Não, ela permanece, né? Tem que ser respeitado. Porém, por um critério, vários critérios, por exemplo, é interessante que essa empresa venha se manter aqui no nosso país, que essa pessoa que tem essa qualificação permaneça no país, traz mais empregabilidade, mais tecnologia, sei lá, N fatores que agregam justamente o quê? A permanência dessa empresa, né, ou desse indivíduo, dessa pessoa, em nosso território, né, por N benefícios que pode trazer nesse sentido. Então, nesse caso, ela vai fazer o quê? Faça um ajuste, né, uma adequação entre essas duas normas para ficar justamente o quê? Acomodado justamente à condição de interesse, tanto de um quanto de outro nesse sentido. Quem faz essa regulamentação, dessa atribuição, dessa adequação, é o direito internacional privado. Então, isso que eu falo. Então, ela regulamenta justamente esse princípio chamado de conflito de leis no espaço. Então, é uma outra característica que abrange esse tipo de normas também. Então, volto a frisar, no âmbito público, né, ela é um pouco mais rígida nessa condição. No âmbito privado, não. Tá? Então, existe tanto o direito internacional público quanto o direito internacional privado, cada qual com a sua devida característica entre normas nesse sentido. Me fiz claro para vocês? Pastor, deixa eu tirar uma dúvida. Como o senhor fala em agente aqui, que nem agente público e privado? São pessoas? Pode ser pessoas, pode ser órgãos e assim por diante. Ah, tá. Um órgão, pessoas. Ah, tá. Pode ser tudo nesse sentido. Tá ok? Belezinha? Tranquilo. Professor, e quando a gente fala de mercado econômico, ele entra tanto no público como no privado? Pode existir. Porque pode você ter relação também de comércio entre os países, de modo geral, também. Tá? E aí vai da questão também que pode determinar pela própria lei, né? Tanto no âmbito público, como também os particulares, também no âmbito privado. Tá? Então, essa questão da questão comercial, né, você pode envolver os estados em si, ou os particulares também. Então, pode envolver tanto uma área quanto a outra. Certo? Entenderam, então? Então, essas são normas externas, tá, gente? Seja de caráter público ou de caráter privado. Tudo bem?
Só para dar sequência, referente a essa questão dessa classificação, então nós temos também as chamadas normas internas, ou seja, o direito nacional, tá? E também divide-se em dois grupos, o direito público e o direito privado, tá? O que determina a diferença de um e de outro? É a própria norma, é a própria lei, tá? Como assim? No âmbito público, a norma tem uma característica, no âmbito privado tem outra. Qual é a característica de uma e de outra? Bom, no âmbito público, a norma ela tem uma característica chamada o quê? Normas imperativas. O que significa isso? São normas de imposição, são normas rígidas, tá? De um comando, impondo o quê? Um tipo de conduta que tem que ser o quê? Devidamente observado nesse sentido, tá? Então, existe uma imposição da norma, uma obrigatoriedade mais rígida nesse sentido. Então, é uma norma imperativa, como se fosse de império mesmo, de imposição, tá? Já no âmbito privado, a norma ela é um pouco mais o quê? Flexível referente à sua imposição. Então, são normas conhecidas como normas supletivas. São normas que impõem uma condição, mas de uma certa forma um pouco mais flexível referente a isso. Tanto que no âmbito público, para vocês terem uma ideia, existe um termo que a gente utiliza no direito chamado assim, a norma deve ser assim seguida. Olha só, deve, imposição, dever, tá? Já no âmbito privado, como eu falei, a norma mais flexível, né, a norma supletiva em si, lá o termo seria assim, a norma pode ser assim seguida. Então, existe uma certa faculdade ao cumprimento dela, né, da determinação dela nesse sentido, tá certo? Então, um é dever, outro poder, pode, tá? Então, existe uma diferença básica nesse sentido. Só para a gente poder ilustrar de uma maneira bastante... um exemplo nesse sentido. No âmbito privado, tá? No âmbito privado, existe uma forma de contrato, tá? Com uma característica em si. No âmbito privado, o contrato apresenta várias características que pode ter, uma delas nós consideramos como uma questão da bilateralidade, tá? Bilateral. Por exemplo, um contrato de compra e venda. Tá? No contrato de compra e venda, existe essa característica dessa norma, onde eu tenho uma parte que é o comprador, outra parte é o vendedor, tá? Então, existe a bilateralidade, que quer dizer o seguinte, que as duas partes, tanto o comprador quanto o vendedor, pode o quê? Transigir entre eles, pode manifestar seu ato de vontade dentro desse contrato. Então, isso pode estipular o que bem entender referente a ele, esse contrato, que vai ter que ser o quê? Como uma regra. Então, vamos supor que o comprador determina que quer, né, fazer a compra do produto, mas em várias parcelas, quer dizer, vai ser parcelado, com a primeira pagamento em determinado prazo, quer dizer, vai discipular o que ele achar que é pertinente a ele. Já o vendedor, né, vai estipular a entrega do produto em determinado dia, o prazo, né, caso não haver o devido pagamento, vai ser estipulada uma multa, quer dizer, ele também vai colocar o que é pertinente à condição que ele se encontra como vendedor. Então, a transação, né, vai ser o quê? Mencionar tanto de uma parte como de outra. Então, até eles chegarem a esse comum acordo entre eles, aí é feita a realização desse negócio jurídico em si. Mas a lei deu oportunidade, quanto um quanto o outro, de o quê? Manifestar seu ato de vontade. Por isso que o contrato se torna o quê? Bilateral. Certo? Tanto uma parte quanto a outra manifesta esse ato de vontade. Isso no âmbito privado. E no âmbito público, como é que é a característica do contrato? Ele deixa de ser bilateral e passa a ser o quê? Unilateral. Ou seja, nesse caso, só tem uma única parte que manifesta seu ato de vontade. Certo? Quem é essa parte? Quem poderia fazer parte justamente dessa condição de impor essa vontade? Poder público. O poder público. Muito bem, Marlon. É o Estado. Exemplo, o contrato de licitação. Né? No contrato de licitação,
quem vai impor as regras, quem vai impor a vontade é o poder público, é o Estado, né? Você simplesmente o quê? Caso você tenha interesse de participar do certame, da licitação, você tem que cumprir os requisitos que são necessários para isso. Então, não deu margem para você impor sua condição, sua vontade. Não, você tem que sucumbir às determinações impostas por quem? Pelo poder público. Ou você cumpre o que foi determinado por ele, ou você está fora. Então, nesse caso, o contrato, em vez de ser bilateral, se torna o quê? Unilateral, porque somente o poder público, ou somente uma dessas partes, impõe sua vontade. Ou você a cumpre, ou você está fora. Vocês entenderam? Então, essa é uma diferenciação para a gente determinar a característica desse tipo de normas. No âmbito público, tá? A norma é imperativa, de imposição, de determinação, rígida, cumpre de acordo com o que é determinado por ela. No âmbito privado, a norma é supletiva, ou seja, é mais flexível, né? Existe a condição de poder atuar de acordo com as suas determinações nesse sentido. Então, a imposição se torna um pouco mais flexível referente a essas determinações impostas pela própria lei nessas condições. Entenderam? Então, público e o privado. Ok? Bom, e aí vai destacar o quê? Algumas normas, né, ou disciplinas da área jurídica, né, que se destacam tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Tá? Então, vamos começar pela pública, né, como eu já estava falando agora há pouco. Uma dessas principais disciplinas jurídicas que fazem parte da área pública, do direito público, de âmbito interno, é o direito constitucional, né? Representado por quem? Pela nossa própria o quê? Constituição Federal, né? Então é uma norma rígida, né, de imposição, nós chamamos de norma pétrea, né, que vem da origem de pedra mesmo, rígida, tá? Não se modifica, né? Então, o que é a Constituição? É a nossa lei maior, né? Então, ela tem como característica, né, de criar todos os mecanismos internos dentro do nosso território, né, para o funcionamento do país como um todo, né, em termos de competência, de órgãos, funções, criação de leis, garantias individuais, quer dizer, tudo isso está o quê? Dentro da Constituição, ou seja, caso uma lei, ao ser criada, não tiver embasamento da Constituição, essa lei é o que para vocês? O que vocês acham? Inconstitucional. Inconstitucional. Inconstitucional, ou seja, uma lei inválida, não tem eficácia nenhuma. Ela perde justamente o quê? A condição de impor sua condição. Tá? Ou seja, tem que ter embasamento constitucional. Tá? Qualquer funcionamento de uma lei, né, de um órgão público, né, a divisão desses órgãos, suas competências e funções, tá, se dá através desse embasamento constitucional. Tá? Então, para o funcionamento de todo e qualquer ato, né, dentro do funcionamento do poder público em si, tem que ter a condição constitucional em si. Né? Caso contrário, ela se torna inconstitucional e se torna inválida. Tá? Então, é de suma importância. Alguém já leu a Constituição aqui ou não? Algum de vocês já leram? Mais ou menos? Tem gente que nem passou perto, né? O jeito do trabalho foi de a gente ler um pouquinho. Vocês leram um pouquinho? Isso é bom. Tá? Por quê? Porque tudo é regido pela Constituição em si, gente. Tudo. Né? Seria até uma matéria bastante... Deveria ser obrigatória, inclusive, no ensino médio, né? Para as pessoas poderem ter um pouquinho mais de conhecimento mesmo, né? Até de termos constitucionais, seus direitos e deveres referente às suas ações e assim por diante. Por quê? Porque é de suma importância. Né? A gente sabendo que a Constituição, na verdade, ela tem, né, vários artigos, tá? Mas ela, né, existe várias emendas constitucionais também. Ela acaba se tornando até uma, né, uma coisa de retalho, né? Que tanta emenda que foram criadas também, porque a sua linha mestra não pode ser modificada, né? A sua composição em si, né, o seu corpo, ela é única, ela é rígida, não se modifica, você não faz nada.
Agora, você pode fazer os enxertos que o pessoal faz dentro da Assembleia Legislativa, essas coisas todas, né? Mas o esboço dela, né, a sua figura principal, né, vamos dizer, a sua coluna vertebral não se modifica. Ela é rígida, né? Ela é única. Então, tem a sua devida constituição nesse sentido, né? Por manter justamente a originalidade dela desde o início, nesse sentido. Tá? A gente já passamos por várias constituições, na verdade, do país inteiro, né? Toda vez que muda um regime, na verdade, é modificada a Constituição, né? Mas a nossa perpetua desde 88 para cá, na verdade, né? E continua, né? E tomara que permaneça, tá? Então, se a gente fizesse, por exemplo, uma pirâmide governamental, onde a gente podia estipular por camadas a questão dos órgãos públicos, por exemplo, no ápice no início dessa pirâmide que eu podia formalizar, então os órgãos chamados órgãos independentes, né? Esses órgãos independentes é constituído pelos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Por que são independentes? Porque a atuação deles tem que ser de forma independente, né? Pelo menos teoricamente falando, tá? Não estou falando isso na prática em si, mas teoricamente a gente tem que analisar dessa forma, tá? Então você tem que ter atuação de forma independente. Mas o que compõe justamente a formação, né, desses 3 poderes é o quê? É uma forma de fiscalização de cunho o quê? Constitucional. Então, a Constituição, na verdade, vai estar acima desses órgãos em si. Tá? Então, existe uma fiscalização dada pela própria Constituição em si, que dá justamente a manutenção da ordem, né, do Estado Democrático de Direito, pelo menos essas questões todas. Tá? Mas a Constituição tem essa importância nesse sentido, tá? Para vocês entenderem que tamanho que é a nossa Constituição em si. A nossa Constituição é chamada Constituição Cidadã, né? Então, ou Magna Carta, né? A Suprema Lei, e assim por diante, tá? Essa é o parâmetro que se dá a ela. E é estudado através do quê? Essa disciplina, né? O direito constitucional em si. Tá joia? Uma outra disciplina que pode ser colocada também dentro do âmbito público é o direito administrativo, já que nós estamos nessa questão. Né? O direito administrativo também faz parte da área do direito público, mas ela vai tratar do quê? Da gestão pública e do administrador público, de modo geral. Tá? Então, toda a questão voltada para os atos administrativos, né, da gestão pública, né, é tratada justamente dentro do direito administrativo. O problema dessa legislação é que ela não é codificada. Não existe um código administrativo. Tá? O que existe são leis específicas para cada ato praticado dentro da gestão pública, dentro da administração pública. Por exemplo, eu falei agora há pouco, né, da lei da licitação, né? É uma lei específica. Né? Se eu pegar a lei de licitação federal, por exemplo, a lei 8.666/93, tá? Que vai tratar justamente de um assunto específico sobre licitação. Se eu pegar uma outra lei, vai falar sobre servidores públicos, ou serviços públicos, vai falar sobre bens públicos, quer dizer, cada ato desse administrativo tem uma lei específica, que não é codificado. Por exemplo, o Código Civil, se você pegar os doutrinadores do âmbito civil, tipo Maria Helena Diniz, Salvo de Silva Penosa, quer dizer, vários outros autores, eles vão começar desde o artigo 1º até o artigo 2000 e pouco, que vai justamente pegar uma sequência referente ao que é tratado dentro do Código Civil, né, que vai tratar sobre os assuntos civis nesse sentido. Já no direito administrativo tem essa dificuldade. Tá? Então, por exemplo, para quem quer fazer algum ato, né, algum contrato de cunho administrativo, né, com a gestão pública, ou prestar concurso público, muitos de vocês às vezes têm interesse em prestar concurso público, tem que ter conhecimento sobre direito administrativo. Tá? Só que a questão é a seguinte, são leis específicas, são leis esparsas, né? Então, cada doutrinador que trata sobre direito administrativo, ele vai apresentar essa matéria jurídica em si de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu grau de conhecimento. Por exemplo, se eu pegar um autor do direito administrativo, por exemplo, Eli Lopes Meirelles, tá? Bem famoso nessa área aí. Ele começa com o princípio da administração pública, passa por uma questão de, sei lá, atos administrativos e assim por diante. Então, é uma abordagem.
Se eu pegar, por exemplo, sei lá, Celso Ribeiro Bastos, Antônio Bandeira de Mello, Maria Zenelo de Pietro, são todos autores dentro dessa área, mas cada qual vai ter uma abrangência de uma forma diferenciada, né, de apresentar justamente os assuntos que são pertinentes à área em si. Porque não existe justamente essa codificação, não existe uma sequência, tá? Mas é apresentável, né, de estudo, né, é só questão de aprofundar, tá? E quem tem interesse de aventurar no âmbito público, não sei se vocês já são, né, servidores ou não, mas essa área é aprofundada justamente dentro dessa disciplina jurídica em si, tá? Chamado direito administrativo. Só para dar um alerta para vocês nesse sentido aí, tá ok? Além do direito administrativo, não vou ficar falando muito não, tá, gente? Vocês têm apostila lá depois, vocês depois busquem lá as demais matérias aí, tá? Tem os vídeos também, então quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é só pegar o material que vai... Eu só estou querendo ilustrar um pouquinho para vocês entenderem as normas que ali se encontram, tá? Como característica em si dentro dessa área, tá? Existe também o direito processual, tá? Porque eu falei para o direito processual. Caso vocês queiram, eu vou fazer um link agora, tá? Caso vocês queiram reivindicar um direito, um dever, né, seja seu, de um terceiro, seja lá como for, é necessário o quê? Invocar quem? Poder judiciário, né? Poder judiciário. Quem atribui essa competência ao Poder Judiciário? Falei agora há pouco, né? A nossa Constituição Federal. Então, ela atribui o poder, essa competência, né, de poder ao Poder Judiciário, de justamente o quê? Julgar um direito, um dever a cada um de nós como cidadão em si. Só para você solicitar essa análise, né, esse julgamento pelo Poder Judiciário, você tem que cumprir requisitos, no caso, procedimentos. Então, você tem, de repente, uma cobrança a ser feita a determinado indivíduo, né? E esse indivíduo, você pode ir lá pessoalmente, fazer a solicitação, caso haja, né, essa condição, ou então você vai o quê? Legalmente solicitar isso o quê? Ao Poder Judiciário. Só para você invocar o Poder Judiciário, você tem que cumprir determinadas etapas, ou seja, procedimentos. Quem faz essa análise é o direito processual, que ele vai dar justamente os subsídios legais para você justamente invocar o Poder Judiciário, quer dizer, chamar o Poder Judiciário para justamente o quê? Resolver o problema que vocês têm, de receber tal dívida, tal crédito e assim por diante. Quem faz toda essa análise de procedimento é justamente essa matéria jurídica chamada direito processual. Vocês entenderam? Então, cada uma dessas tem uma particularidade que atende justamente o quê? A legislação com a qual ela foi criada, né? Por exemplo, o direito penal, né, também faz parte do âmbito público, né? O que trata o direito penal? Eu falo a grosso modo, tá, pessoal? Só para a gente entender. O direito penal nada mais é o quê? Você aplicar a tipificação de um ato ilícito provocado pelo sujeito e a aplicação da sua o quê? Respectiva o quê? Punição. É isso, tá? A grosso modo. Por exemplo, o indivíduo comete o ato de matar alguém, né? Um ilícito penal, é ou não é? Matar alguém. Qual é a tipificação desse ato criminoso? Está lá escrito no Código Penal. É conhecido como homicídio. Tá? Então, a pessoa cometeu um crime pelo matar alguém. Qual é a tipificação? Quer dizer, qual é o tipo desse crime? Está escrito lá no Código. Homicídio. Qual que é a devida punição referente a esse ato criminoso? É a devida o quê? Reclusão, que pode variar de 6 a 12, né, de 16 a 18 a 20 e assim por diante. Isso vai depender do tipo que está ainda, né, pode ser analisado referente a esse tipo ilícito provocado pelo sujeito. Vocês entenderam? Então, cada ato ilícito provocado pelo indivíduo em si vai ter um tipo escrito lá no Código. Tá? Outro exemplo de legislação codificada, é o Código Penal. Tá? Isso, toda uma sequência. Por exemplo, vamos ver quem conhece. Só para a gente citar como exemplo aqui. Roubo seguido de morte. Que tipo de crime é esse? Qual é a tipificação desse crime? Quem sabe?
Latrocínio. Latrocínio. Muito bem. Vai aumentar ou vai diminuir a pena desse sujeito cometer esse ato em relação ao homicídio? Vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque existem 2 atos ilícitos num único ato. É ou não é? Que foi o roubo, depois foi o quê? Matar alguém. Então, latrocínio. Então, vai fazer a somatória desses 2 atos ilícitos e vai o quê? Aumentar a punição, a punibilidade em relação ao ato praticado por esse sujeito. Vocês entenderam? Então, cada ato ilícito vai ter um tipo correspondente a esse ato e vai ter a sua respectiva o quê? Punição. E nada mais é que o Código Penal. É o Código Criminal nesse sentido. Quer ver outro exemplo? O indivíduo resolve matar, vai em praça pública, por exemplo, e resolve matar umas 15 pessoas que lá se encontram. Que ato criminoso que ele cometeu aí? Vocês sabem ou não? E aí? Alguém tem uma ideia? Eu não ouvi, cortou. O cara vai, sei lá, no meio lá na Praça da Bíblia, lá, vê um monte lá de gente lá e resolve metralhar todo mundo que aparece lá. E aí, que crime o cara cometeu? Qual tipo criminoso que o cara cometeu lá? Terrorismo. Terrorismo? Até pode, né? Mas não é essa bem a palavra, não, o tipo em si. Alguém mais? Uma chacina? Uma chacina? É, até um nome popular. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Lá a tipificação referente a esse crime chama-se genocídio. Matar coletivamente. Quer dizer, vai matar várias pessoas ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Nesse ato, vai aumentar ou não a pena do cara? Ah, deve que aumenta bastante, né? E muito. Se for um homicídio por pessoa, imagina. Vocês entenderam, então, agora o espírito da coisa, né? Então é isso. Cada ato desse vai ter um tipo. Vocês entenderam? E aí corresponde uma... Pior ainda se ele roubar todas as pessoas que ele matou, né? Aí é um... Como que é? Um latrocínio múltiplo. Genocídio latrocinoso. Latrocínio coletivo ainda, né? Sei lá como é que vai ser. Lógico, vai ser somado toda a punição referente a esses atos cometidos. Lógico, aí vai ter vários critérios que são adotados dentro do âmbito penal. Como né? que o Lula é solto depois de um latrocínio genocida, né? Pois é. Ninguém tem a costa larga que ele tem, né? É verdade, né? Mas tudo bem. Então, vocês entenderam agora nessa questão do Código Penal, do direito penal, né? Então, É por isso, não comentando em política, mas o menino comentando, então por isso que o Bolsonaro está sendo acusado de genocídio, professor, porque eles estão olhando na lei, então, na verdade. É porque, segundo essa falando sobre a lei, então eles estão olhando na lei, quer dizer, genocida, né? Mas aí que tá o negócio, né? Tem que ter meios comprobatórios, né? Que realmente dê consistência a esse tipo de alegação também, né? Não pode alegar, né, a morte de pessoas assim sem algo, né, que dê consistência que ele é o culpado, ele que deu causa e assim por diante, né? Tipo, eu tava só brincando o negócio do Lula. Oi? Tipo, eu tava só brincando esse negócio do Lula também. Não. Sei lá se ele fez ou não fez. Mas é aquela questão, né? A partir do momento que você... Né, é tal negócio. Até então era comprovado. Agora diz que agora não é, não sei como é que é mais nessa situação toda. A gente não conhece mais o Poder Judiciário. Eu entendo. Coisa, ele né? foi julgado em segunda instância. O STF provou, foi para a cadeia, ficou um tempo lá e depois falou: não, nós erramos. Tipo isso. Não é que então, nós erramos. Tipo, daí eles fazem uso da jurisprudência para decidir se ele fica preso ou não? Ou nesse tipo de caso nem existia algo do tipo ainda? Não, a questão é a seguinte, foi revogado todas as provas. Tipo, ele foi de culpado por totalmente inocente. Tudo que tinha de desabono sobre ele sumiu. Entendeu?
A questão é a forma como foi atuada a alegação de comprovação em si, né? Pelo menos a alegação do STF, não quer dizer que isso também, né? O que devia ser julgado por uma determinada instância foi para outra. E não é isso, né? A gente sabe muito bem da parte jurídica, não é bem essa situação, não. Tá? Então, existem outras Mas, situações professor, o STF de cunho subjetivo, vamos dizer assim, né, que praticamente, né, anulou um determinado julgamento dado pelo juiz Sérgio Moro, vamos dizer assim, né, que tinha que ser levado a um outro tribunal para se analisar. Quer dizer, considerar o Sérgio Moro, né, como impedido. Não é essa. Na verdade, não tem consistência esse tipo de alegação dado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? A Mas gente ele não analisando foi como feito. técnico da área, tá? Isso, para mim, é a coisa mais inviável de julgamento que não existe no país, no mundo, em qualquer outra. A gente que entende um pouquinho da norma, isso aí é inconsistência, esse tipo de alegação. Se fosse assim, então, Professor, nenhum juiz lá no Supremo Tribunal Federal podia também fazer alguma alegação nesse sentido. Por quê? Porque eles também existem a incompetência deles em termos de serem suspeitos. Por exemplo, vamos pegar o Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes se alegou, né, que ele está sendo perseguido, né, por atos terroristas, né, antidemocráticos, não sei o quê, né, qualquer coisa no gênero nesse sentido. Bom, se o cara está se sentindo lesado ou prejudicado, não pode ser ele que é o julgador, já que ele que está colocando, né, a situação em questão, em dúvida. Então tem que colocar um outro magistrado para julgar esse fato, não ele. Ele está alegando, então o outro que analisa, não ele ser o denunciante e depois o julgador da situação. Vocês estão entendendo? Então não bate esse tipo de alegação dado pelo próprio Supremo. Então é inconsistente. Então é isso que eu estou te falando. Várias situações de ordem técnica não tem qualquer consistência jurídica fundamentada nesse sentido. Tá? A gente, como eu trabalho só no Poder Judiciário, não, dentro do direito, há mais de 25 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. Esse, para mim, é o maior absurdo jurídico que está acontecendo. Aí falam que o Supremo é independente, até pode, mas as pessoas que ali se encontram estão agindo de uma forma totalmente errônea, na minha visão jurídica, nesse sentido. Mas vamos lá. Qual que é que você ia falar, Marlon? Ia falar alguma coisa? não ia salientar que todas as decisões de primeira instância foram reforçadas em segunda e pelo STF. Sim. Aí depois eles falam que, não, tá errado. Então, é isso que eu estou te falando. Então, não tem consistência. Eu estou falando, essa é a tal da consistência jurídica. E, de repente, por situação tal, sei lá qual foi essa condição, não vale mais nada. Como assim não vale mais nada? Já foi consolidado, já foi feito. Não tem como voltar atrás. De repente, uma canetada lá, multiplicou tudo o resultado. Então, por isso que eu falo, não é embasamento jurídico esse aí. Existe uma outra forma de embasamento. Agora, o jurídico não foi. Com certeza não foi. Entendeu? Mas vamos lá. Tá? Deixa essas questões lá para os entendedores lá, né? A gente mero mortal, né? A gente não consegue entender certos pensamentos, de repente transcende um pouco do nosso entendimento aí, essas lógicas jurídicas aí, né? Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Entenderam, então? Então, essa é uma das características que envolvem o direito público, tá certo, gente? Só falar um pouquinho do direito privado, só para a gente poder entender um pouquinho, né? São essas normas mais flexíveis, né? Por exemplo, eu falei do direito civil, né? Que é uma norma codificada, né? Uma lei codificada, e que o código em si, se vocês entenderem, ele divide-se em duas partes, a parte geral e a parte especial, tá? Na parte geral, é tratado daqueles três elementos formadores de direito: sujeito, objeto e relação jurídica. O sujeito vai tratar tanto das pessoas naturais quanto das pessoas jurídicas em si, e nós já falamos para vocês que
Na unidade 2 e na unidade 3 vai tratar justamente dessas pessoas, então vamos trabalhar um pouquinho dentro desse contexto com vocês nas próximas unidades, tá, gente? É tratado também na questão, né, dos objetos em relação aos bens, tanto os bens corpóreos como incorpóreos, mas vai existir outras subespécies de bens, aí no caso bens consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, indivisíveis e reciprocamente consideráveis, e uma N, né, subespécie de bens também. E na parte das relações, né, dos negócios jurídicos, que envolve a questão de atos e fatos jurídicos também, dentro dessa parte geral. E na parte especial, ele vai tratar de alguns assuntos mais específicos, seja, por exemplo, o direito de família, né, que envolve questões tipos, né, de matrimônios, lá, né, relacionada à participação dos bens, lá, né, seja comunhão universal, né, parcial, separação total, participação final dos equestos, na questão voltada ao direito das sucessões, por exemplo, na herança, questão de herança, princípio de paternidade, né, tudo isso também é voltado na questão do direito de sucessões. Vai ter na questão voltada ao direito das obrigações, por exemplo, dos contratos, né, em si, tipo de contratuais, direito das coisas, posse, propriedade, usufruto, quer dizer, N situações de área mais específica, nessa parte especial também dentro do Código Civil, tá? Então, são alguns assuntos pertinentes justamente dentro do direito civil. Existe também, dentro do âmbito privado, por exemplo, o direito empresarial, tá? Também dentro da área de vocês aí, ou o direito comercial em si, né, que vai tratar da figura do empresário, do comerciante, bem como também dos atos de comércio, né, na questão de tipos societários, seja sociedade anônima, por quadro de responsabilidade limitada, comanditas, indústria e comércio, quer dizer, em formas societárias. Vai tratar também dos títulos de crédito, né, a questão voltada à lei de cheque, eu já falei alguma coisinha com vocês, lei de duplicatas, nota promissória, letra de câmbio, então tudo isso está voltado nessa questão de direito empresarial, tá? E tem também, eu acho que vocês já até fizeram, né, o direito de trabalho, né? O direito de trabalho também é uma disciplina jurídica também que, né, menciona justamente a relação de patrões e empregados e está justamente dentro do direito privado. Só que existem algumas controvérsias referente a essa situação, né, não envolve a questão do direito em si, só para vocês terem uma ideia, tá? Aposto que o professor não sei quem que lecionou a disciplina para vocês, eu ter colocado que o direito do trabalho pertence ao direito privado, tá? Porque existe uma flexibilidade referente à norma, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Na forma de contratação de pessoas, por exemplo, né, via remota, a forma de trabalho, essas questões todas, né? Então, existe essa flexibilidade, então, dá justamente a característica desse tipo de norma. Só que também pode encontrar autores, aí que está a questão, tá? O direito é um pouco discutível nesse sentido também, tá? Como estou colocando, como o direito do trabalho pertence ao âmbito privado, pode ter autores que determinam que o direito do trabalho pertence ao âmbito público. Por quê? Porque pode existir normas que têm justamente o quê? Essa imposição de obrigatoriedade. Por exemplo, vocês que trabalham, né? Vocês têm direito a quê, por exemplo? A um salário, né? Além do salário, tem direito a férias, 13º, descanso semanal remunerado, sei lá, hora extra, assim vai. Então, é uma imposição da lei, já está lá, já está pré-estabelecida essa condição, uma obrigatoriedade. Então, alguns autores entendem que ela pode pertencer ao direito público nesse sentido, ou ser um direito misto, que envolve tanto a flexibilidade da lei, como também a imposição da lei. Então, isso pode variar de autor para autor. Só que a gente tem que ter um embasamento, tá? Que tipo de embasamento nós temos que ter? Da maioria desses doutrinadores ou autores, né, desses especialistas da área em si. Sendo que a grande maioria hoje adota que o direito do trabalho pertence ao direito privado por causa dessas características, dessa flexibilidade que a lei possui, tá? Mas não quer dizer que você não pode encontrar autores que discordam dessa situação também. Como eu falei, o direito discute, né? Não tem uma única linha de pensamento, não tem uma única forma de pensar, tá? Só que a gente tem que adotar sempre o quê? A parte da maioria dos
doutrinadores em si, sendo que eles adotam que o direito do trabalho pertence justamente à área do direito privado. Tanto que, só para eu justificar essa situação, quando a gente não tinha vários trabalhos aqui em Tangará, tá, o que acontecia? Todo o julgamento trabalhista, né, da relação, né, envolvia a questão de trabalho, direito de trabalho, era resolvido lá na vara civil. Porque o direito de trabalho nada mais é que fruto, né, é filho, na verdade, do direito civil. Sendo que o direito civil pertence ao direito privado, nada mais justo que o direito do trabalho também pertence a essa área também, tá? Então, só para a gente ainda dar mais uma consistência, justamente determinando que o direito de trabalho pertence ao direito privado, por causa dessas considerações que eu estou fazendo com vocês aqui também. Mas pode ser que vocês encontrem, né, autores que discordam dessa situação, só que a gente tem que estar embasado em situações da grande maioria que justamente justifiquem, né, e fundamentem justamente dentro dessas colocações que eu estou fazendo para vocês aqui. Tá? Isso pode encontrar em qualquer outro assunto, tá, gente? Não fica só restrito a essa questão, não. Tá? Como eu falei, o direito dá margem para discussão. Tá? Então, muitas vezes a gente vai discutir assuntos aqui com vocês. Mas depende, professor, mas eu vi um assunto, um artigo, um autor, sei lá quem, dizendo que é assim, assim, assado, diferente daquilo que a gente está expondo para vocês. E pode ser que aconteça mesmo. Né? Não quer dizer que isso é unânime, né? Mas tem que ver se ele, né, abrange justamente uma consistência de fundamentação que, né, que sustente esse tipo de arguição. Caso contrário, uma única indivíduo, né, manifestando contrário aos demais, geralmente é pouco consistente esse tipo de análise e fundamentação em si. Tá joia? Então, só para vocês terem essa noção como é discutido no direito em si. Tá joia? Alguma dúvida aí, gente, dentro da classificação que eu passei para vocês aí? Algum assunto pendente aí que vocês queiram mencionar? Ok, então? Gente, a gente vai finalizar... Tem um pouco vai falar. Qual que é a delimitação entre o penal e o civil? Tipo, o que é penal e o que é civil? Porque eu posso ser julgado tanto no penal, quanto no civil, quanto nos dois, né? Desculpa, eu não entendi direito a sua pergunta, Marlon. Dá para repetir de novo? Como assim a limitação? Delimitação. O que é o que? O que é Você começa direito, com a área. Na área já dá limitação, porque no âmbito penal está no âmbito público e no âmbito civil está no âmbito privado. Então já tem uma diferença entre um e outro. Você está entendendo? Você já está dentro de uma situação de separação de uma coisa, de uma área de outra. E por causa do quê? Da própria norma. Uma norma, no âmbito público, é a norma de imposição. É uma norma rígida. Já no âmbito privado, a norma é o quê? Mais flexível. Então, o direito penal pertence ao ramo do direito público. Já o direito civil pertence ao ramo do direito o quê? Privado. Você entendeu? Então, já começa por aí. O que determina uma situação? Como eu falei agora há pouco, no âmbito penal, no direito penal, ele vai tratar o quê? Das ilicitudes provocadas pelo sujeito, dando o quê? Uma denominação, um tipo, pelo ato praticado ilícito do sujeito. E a aplicação do quê? De uma respectiva punição. Certo? Já no âmbito privado, ele vai tratar das relações jurídicas entre quem? Entre os particulares. Nas inúmeras situações que pode abranger justamente o quê? Essa grande área, que é o âmbito privado. Eu falei agora, uma relação contratual, uma relação de compra e venda, na relação matrimonial, né, do direito de família, na questão da ordem sucessória. Você está entendendo? Então, nesse sentido, ele abrange o quê? O aspecto civil. Não sei se está claro isso para você ou não. Tá? Só que tem que entender, o âmbito penal ele pertence ao âmbito público, já o âmbito civil ele pertence ao âmbito privado. A norma já é diferente nesse sentido. A própria norma. Como falei, âmbito público, norma imperativa. Âmbito privado, norma supletiva. Âmbito público deve ser assim seguida. Âmbito privado
pode ser assim seguido. Tá? Então, é diferente. Tá? Cada qual tem a sua própria determinação e característica nesse sentido. Lógico que cada um tem suas particularidades, né? Mas o que determina de imediato é justamente o tipo de norma. É a lei em si. Ficou claro ou não? É porque eu estava fazendo um treinamento hoje de normas. Aí o instrutor falou que normalmente quando você é processado penalmente e civilmente, se não, o processo penal ser revogado, sim. o civil automaticamente vai junto. A questão Não. de responsabilidade técnica. Ah, tá. Não, sim. Não, dependendo da situação, você pode responder por várias situações, por várias áreas, né? Você cometeu alguma irregularidade, você pode responder civilmente, penalmente, administrativamente. Sendo servidor, por exemplo, você pode responder pelos três, né? E assim vai, né? Se tiver cunho profissional, trabalhista, aí vai somando. Você vai só colocando problema para você ainda. Isso, quanto à questão de responsabilidade, você vai ter várias situações onde você pode ser encaixado, sem problema nenhum. Você entendeu? De repente você cometeu um ilícito ambiental, né? Sei lá, botou fogo numa determinada área. Você vai responder ambientalmente, mas não quer dizer que você também não vai responder civilmente, penalmente e criminalmente. Quer dizer, N situações que está envolvido a atitude que você tomou. Sem problema nenhum. Desde que realmente consiste a comprovação que você cometeu irregularidade que compõe justamente essas áreas todas. Né? Ainda mais sendo servidor administrativamente. Entendeu? Então, quanto a isso, em termos de responsabilidade, você pode responder por N áreas, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Basta que realmente determine a comprovação da atitude ilícita que você cometeu. Só vai aumentando a pena, né? Só vai aumentando. Latrocínio, genocídio, vai virando só pior. Se for para somar... Você pode criar problema, cria sem problema. Sem problema nenhum. Beleza? Bom, mais alguém que queira comentar isso? Nada? Só para a gente poder finalizar o assunto de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre princípios jurídicos, tá? Só para a gente poder entender. O princípio nada mais é você moldar, né, toda uma condição, né, teórica antes do quê? Da criação da própria lei. Então você tem um molde, né, a essência, a alma da criação da norma através desses princípios, tá? Através desse grau de determinação viabilizado através dos princípios em si. Né? Tanto que existe dentro, como fonte jurídica também, os princípios gerais de direito. Tá? Eu não coloquei lá como fonte secundária também, né, nesse sentido, mas também faz parte desse contexto para tentar a resolução de problemas. Porque o princípio nada mais é uma essência do molde da criação de uma norma em si. Tá? E os principais princípios que a gente acaba elencando, que está dentro da própria Constituição. São os princípios constitucionais, né, que vai dar justamente a formação de uma norma em si. Tá? Tanto que um dos princípios que lá se encontra dentro da Constituição é o princípio do quê? Da supremacia da Constituição, né, sobre as demais leis, onde que toda e qualquer legislação da Constituição tem que prevalecer sobre qualquer norma em si, tanto que dá um amparo constitucional, né, dá um amparo da formação de uma norma em si. Então, o princípio da supremacia da Constituição. Existe também, dentro da Constituição, o princípio do quê? Da legalidade. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão de acordo com, em virtude de o quê? Da própria lei. Tá? Então, você tiver que responder a algo, né, dentro da obrigação, somente em virtude de lei. É um princípio constitucional, está lá previsto na lei, na Constituição em si. Existe também o quê? O princípio da isonomia, da igualdade, né? Dizendo lá, todos são iguais perante a lei. Um outro princípio constitucional também. Né? O que dizer sobre o da eficiência, né, professor? Da eficiência também, né? Outro princípio. Inclusive é um princípio administrativo, tá? Não só pertence à própria Constituição também, mas é também um princípio, né, da gestão pública.
tá? Também faz parte dessa questão da eficiência, né? Você prestar a sua... Eficiência pública é até... Mas tem que tá lá, igual eu falo, uma questão é questão teórica, outra é a vivência, a prática, que vai ter que ser, né, ser discutido depois em outro momento. Mas Uma vez eu vi que a nossa Constituição é uma excelente Constituição. Sim. Se ela fosse praticada na sua regra mesmo, na íntegra, se ela fosse praticada na sua íntegra, ela é perfeita, é a Constituição perfeita. É considerada como uma Constituição cidadã, né? Ela é voltada para justamente nesse sentido, né? Voltada ao indivíduo em si. Né? E se pensando nisso, se é voltada para o indivíduo, o que faz um país ser melhor que o outro, ser mais desenvolvido que o outro, são realmente os indivíduos. Porém, tanto que você falou nessa condição, um dos princípios que lá se encontra na nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que justamente é aquelas qualidades inerentes a cada um de nós que tem que ser devidamente respeitado. Então, vamos trabalhar um pouquinho com você sobre o direito da personalidade, que vai tratar um pouquinho sobre essas questões, né? Em que a dignidade da pessoa humana são princípios básicos que devem reger, né, a vivência de cada um de nós, como indivíduo em si, né? E faz parte justamente da Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição Federal, né, que traz justamente esse suporte, né, de que é o fundamento, né, da nossa república em si, né, que toda dignidade voltada ao indivíduo, né, em termos de qualidade de vida, sustentação, né, saúde, moradia, etc, né, faz parte da sua integridade, né, como indivíduo, que deve ser o quê? Levado em conta como uma essência, né, de um fim maior dentro do Estado Democrático de Direito, nesse sentido, tá? Então, é um dos princípios primordiais que está até acima de qualquer outro nesse sentido, né? Tanto que no primeiro os artigos é voltado justamente para o indivíduo, né, na questão dos direitos individuais de cada um de nós, nesse sentido também, que faz parte justamente esse princípio lá. Eu coloquei alguns vídeos em que retratam justamente essa tipo de situação, né? Tanto que esse princípio também é regido dentro da ONU, né, dentro da legislação externa também, né, mas que foi justamente inserido dentro do contexto da nossa Constituição para que pudesse justamente ter justamente essa áurea, vamos dizer assim, né, essa alma toda voltada para esse fim, né. Pena que muitas vezes, né, fica aquém daquilo que a gente desejaria, na verdade, né? E muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma um pouquinho errônea, né? Como deveria ser feito, na verdade, na sua íntegra. Mas, como eu falo, a gente tem que começar a estudar a nossa Constituição lá na base, né? Desde lá do início da nossa formação, para que podemos justamente já ter um pensamento, né, voltar para essas situações que já estão dentro da nossa Constituição e às vezes a gente não aplica, não executa, não só nós, como cidadãos em si, mas, né, os próprios indivíduos lá que têm um poder, né, detêm, né, a interpretação dessas normas, né, o poder judiciário, principalmente através dos legisladores lá que se encontram lá também, para poder justamente vivenciar um pouco mais dentro da sua integridade em si, né? Pena que a coisa não é tão própria nesse sentido. É uma pena, mas está lá, né? Está lá e a gente tem que... Eu acho que a população hoje em dia está começando a ter um pouco mais de esclarecimento de alguns aspectos, né? Eu acho que a coisa está começando a modificar um pouco. Quanto mais a gente começa a se instruir, quanto mais a gente começa a raciocinar e discutir, mais os pensamentos vão aflorando e mais a gente vai vendo que, como a gente foi, né, violado em tantas situações aí que não deram o mínimo de respeito como cidadão que a gente é, na verdade, né? Mas, aos poucos a gente vai mudando isso, se Deus quiser. Tomara, né? Tomara, né? Às vezes, quem está com poder lá ainda tem uma outra forma de interpretação, de acordo com os critérios que eles querem para eles, né? Mas
a gente vai tentar, aos pouquinhos, ter essas mudanças aí, se Deus quiser. Ainda eu penso nesse tipo de situação aí de mudança. Mas, gente, é isso, tá? Alguma outra manifestação que vocês queiram aí, alegar, indagar? Estou aberto aí. Tranquilos? Eu gostei que vocês apareceram para mim hoje, tá? Fico feliz aí por vocês estarem. Pelo menos agora eu estou contemplando, né, a fisionomia de vocês também para ver se realmente estão entendendo a conversa comigo aqui ou não, né? Então fica mais fácil também para a gente poder ter justamente essa compreensão aí pelo rosto de vocês aí. Tá joia? Do mais, pessoal, eu agradeço, tá, a presença de todos, tá? E eu quero que vocês tenham uma boa semana também, tá? Com muita saúde aí, porque a gente tem que tomar cuidado ainda. E, se Deus quiser, até a próxima, né? Para a gente poder finalizar essa parte dessa unidade 1 aí. Tá joia? Se ninguém tem nada, boa noite a todos, até a próxima aula, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau.